de agora nesse boletim. Não vou dar spoiler de tudo para o vídeo não ficar muito longo. Vou tentar ser o mais breve possível para o vídeo não ficar muito longo. Já peço antecipadamente, antes de tudo e qualquer coisa, que vocês se inscrevam aqui embaixo no canal, ativem o sininho das notificações e compartilhem o vídeo o máximo possível que vocês puderem, tá? E se não for pedir muito, para vocês deixarem um like, deixar o joinha, que dá uma força tremenda. A própria plataforma entende que o conteúdo é importante, é relevante, e compartilha para as outras pessoas que gostam desse mesmo tipo de conteúdo. Então, não esquece de deixar o like e o joinha de vocês, que dá uma força tremenda aqui para o nosso trabalho. A tragédia do Lula para o Brasil, gente, tá? Lula destrói o Brasil e déficit das contas públicas chega a 80 bilhões apenas em março. Jornalista mostra para o Brasil inteiro, gente, da Globo, tá? Isso aqui foi dentro da Globo, que o Lula destruiu o Brasil. Vejam só. O setor público consolidado tiveram um déficit primário de mais de 80 bilhões de reais em março, dado do Banco Central. Com o resultado, a dívida do setor público consolidado subiu 0,9 ponto percentual para 80,1% do PIB. É o maior nível para a dívida pública desde julho de 2021. Os detalhes estão no G1. O governo federal teve saldo negativo de 74,8 bilhões de reais. Estados e municípios, 5,4 bilhões. Empresas estatais, 469 milhões. A Secretaria do Tesouro Nacional informou que a piora no seu resultado negativo está relacionada principalmente à antecipação no pagamento de precatórios, que são aquelas sentenças judiciais sobre as quais não há mais discussão. Tem de pagar e ponto final. E aí, gente, a tragédia que o Lula é para o Brasil, né? Sendo revelada dentro da Globo, onde o Lula jorra milhões e milhões. E agora, gente, a informação que a Malu Gaspar, jornalista do jornal O Globo, acabou de soltar aqui mais uma bomba, gente, tá? Contra o ministro Alexandre de Moraes. A Malu Gaspar, gente, tá? Com seus contatinhos, ela descobriu que o Alexandre de Moraes, gente, tá? Está enlouquecido, gente, tá desesperado ao telefone, ligando para o Jorge Messias, tá? Ele tá desesperado depois que o Jorge Messias foi derrotado lá no Senado Federal. Saiu aí na imprensa, inclusive a própria Malu Gaspar também revelou essa informação de que o Alexandre de Moraes teria sido um dos articuladores, tá? Que resultou na derrota do Jorge Messias. E a informação que a Malu Gaspar descobriu é que, após sair essa notícia na imprensa, o Alexandre de Moraes está desesperado, ligando, tentando falar com o Jorge Messias para dar sua versão. Só que o Jorge Messias não quer falar e nem ver Alexandre de Moraes nem pintado de ouro na sua frente. O Jorge Messias, gente, tá vendo o Alexandre de Moraes agora como seu maior inimigo, basicamente. Vejam só que bomba que a Malu Gaspar descobriu. O ministro do STF, com quem Messias tem se recusado a falar após a derrota no Senado. Tá aqui a informação. Primeiro indicado ao STF, rejeitado pelo Senado desde 1894, o advogado-geral da União, Jorge Messias, recebeu, nas horas seguintes da derrota, né, ligações e mensagens de solidariedade de diferentes ministros da Suprema Corte, em especial dos que atuaram para que ele se tornasse o mais novo integrante do STF. Então ele recebeu ligações daqueles que queriam que ele fosse para o STF. Eu imagino que André Mendonça e tal. Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, várias dessas ligações, aliás, foram recebidas na casa de um deles, tá? O ministro e amigo André Mendonça, para onde Messias foi após sair da reunião com o presidente Lula no Palácio Planalto. Ou seja, Messias foi derrubado lá na Sabatina. Ele foi para a casa do Lula. Lá ele ficou magoado, disse pro Lula, olha, não tem clima, eu vou renunciar à minha vaga na AGU, não tem clima para eu continuar trabalhando lá e eu quero sair. Ele ficou muito magoado. E depois da residência do Lula, ele foi para a casa do André Mendonça. Então,
Ele recebeu o apoio de alguns ministros do STF, só que tem um ministro que está ligando desesperado, gente, para o Bessias, e o Bessias não quer ver nem pintado de ouro. Cristiano Zanin, Cássio Nunes Marques e Gilmar Mendes telefonaram para oferecer palavras de conforto, demonstrando perplexidade e até abatimento com o resultado. Eles ficaram abatidos com o resultado, esses ministros. Com um dos ministros que tenta insistentemente entrar em contato, porém, aliados próximos relatam que Bessias não quer falar de jeito nenhum. É o ministro Alexandre de Moraes. Então, dos ministros do STF que tentaram ligar, né? Ele atendeu, normal, aceitou ali, né, gente, tá, as palavras de conforto, mas quando o Alexandre de Moraes tentou falar com ele, ó, ou melhor, nem atendeu, gente, tá? O Jorge Bessias, hoje, parece que ele vê o Alexandre de Moraes, na figura de Alexandre de Moraes, um grande inimigo. É aquele cara que articulou na surdinha, né, nos bastidores, pela derrota do Jorge Bessias. E o Bessias está muito furioso e revoltado com Alexandre de Moraes e não quer falar com Alexandre de Moraes. Daqui a pouco, gente, aliado de Lula afirma que o Lula foi... Na verdade, o Lula levou uma facada. Lula da Silva levou uma facada, afirma aliado de Lula. Daqui a pouco eu vou trazer aqui essa bomba para vocês, mas primeiro deixa eu trazer essa notícia boa, gente, tá? É tão raro acontecer notícia boa, decisões positivas no STF, é tão raro que quando elas acontecem eu venho correndo trazer para vocês, porque eu sei que vocês vão gostar. E o Fux, gente, tá? Ministro Luiz Fux voltou atrás e mudou o voto para inocentar 7 condenados pelo 8 de janeiro, gente. Sim, ele peitou e confrontou o ministro Alexandre de Moraes e mudou o seu voto. Tá aqui. Faltando apenas um voto para formar maioria, né, e rejeitar os recursos contra a condenação de 10 réus pelos ataques do 8 de janeiro, o ministro Luiz Fux do STF voltou atrás e alterou o voto para absolver 7 condenados. Fux, que anteriormente tinha votado pela condenação, ele acho que se arrependeu, né, depois de tudo. Ele deve ter visto as informações com mais calma e deve ter visto, né, que não tomou uma decisão muito justa, muito correta. Então, ele afirmou que em uma análise mais detalhada das provas não permite sustentar a acusação contra o grupo. O ministro justificou a mudança dizendo que não pode manter o que classificou como injustiças, que o tempo e a consciência já não o permitem sustentar. Ele ia ficar com peso na consciência para o resto da vida, né, se ele tivesse votado a favor dessas prisões. Fux defendeu que a punição exige provas individuais de vandalismo e não apenas a presença no local dos atos, porque é exatamente isso, gente. Apenas a pessoa ter estado na Praça dos Três Poderes só, tá? Ela não precisou invadir, não precisou apedrejar, não precisou tombar com o patrimônio público. Tá? Teve gente ali, gente, que foi condenada à prisão apenas por estar na Praça dos Três Poderes. Então ele falou, cara, eu não vou participar disso. Eu não vou condenar essas pessoas. Claro, gente, para pessoas que depredaram, que tombaram patrimônio, deram prejuízo, né? Claro que tem que ser punida, gente, mas individualizado. O que é que você fez? Você fez isso, 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 tantos anos de prisão. O que é que você fez isso? Só estava lá fora, não fez nada de errado? Absolvição, não tem que ser preso. Se a pessoa estava lá na Praça dos Poderes, não entrou, né, nos prédios públicos, não fez nada, por que essa pessoa tem que estar presa, gente? Pelo amor de Deus. Mas lá eles colocaram tudo dentro de um balaio. Que justiça vergonhosa, meu Deus do céu. Que vergonhoso isso aqui, gente. E o ministro Luiz Fux quis tirar a sua digital dessa injustiça antes que fosse batido o martelo. Então tá aqui, o ministro Luiz Fux foi lá, voltou atrás na sua decisão e votou para inocentar, absolver 7 condenados pelo 8
de janeiro. E eu confesso para vocês que eu fiquei muito feliz com essa notícia. A gente saiu aqui no Metrópolis também, ó. Fux admite injustiça e vota para absolver encanador condenado, dentre eles 8. Mais 7 também. Vamos lá, gente. E agora? Deixa eu trazer aqui um vídeo para vocês que explodiu nas redes sociais, que é esse aqui. Até a Amanda Klein, que é a esquerdista de carteirinha, passadora de pano, tá, para algumas autoridades, que nunca simpatizou com o Bolsonaro, ficou espantada ao noticiar aqui, gente, tá, essa informação. É surreal o nível de obsessão e crueldade de Moraes contra seus presos particulares, em especial o presidente Bolsonaro. Alexandre de Moraes ataca novamente e acaba de tomar mais decisões contra Jair Messias Bolsonaro. Até a Amanda Klein, que é esquerdista, ficou sem acreditar no requinte de crueldade do Moraes para com o Bolsonaro. Vejam só. Valentina acabou de mencionar a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ele continua rigoroso nas suas decisões. Ele classificou a autorização como um direito à saúde e à dignidade do ex-presidente. Veja aqui nesse trecho da decisão do ministro Alexandre. A autorização para a realização da cirurgia, medida que se impõe como desdobramento do direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, garantir o tratamento médico indicado, mas também modular as condições da sua realização, de modo a compatibilizá-la com as regras da execução penal. Como isso se traduz? Em que medida isso se manifesta? Tem na próxima página, no próximo trecho que selecionamos para vocês da decisão do ministro Moraes. Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama, fica autorizada a acompanhar o custodiado durante todo o período da internação, período em que todas as visitas estarão suspensas. Veja, Moraes não dá nenhuma colher de chá a Jair Bolsonaro. Mantém a mesma rigidez da prisão domiciliar. Visita liberada em casa só para médico, para advogado, para fisioterapeuta e para as pessoas que naturalmente moram com ele. A filha, a enteada e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Mesmo os filhos têm dia e horário e tempo restrito para visitar o pai. Inclusive, olha, e ele suspende todas as visitas, inclusive advogados e demais familiares, salvo autorização judicial. Pensando, olha, nesse momento de internação, provavelmente não vai precisar da ajuda dos advogados. Eu acho que tem mais uma página, mais um trecho que selecionamos. A defesa deverá apresentar a este juízo, no prazo de 48 horas após a cirurgia, relatório médico detalhado sobre o procedimento realizado. Alexandre de Moraes não descansa, quer saber absolutamente tintim por tintim todos os detalhes da vida e saúde de Jair Bolsonaro. O descumprimento de qualquer uma das condições aqui estabelecidas ou demais regras da prisão domiciliar humanitária implicará na imediata reavaliação da medida e adoção das providências cabíveis. Gente, tá? Não tá fácil para o Bolsonaro, gente, tá? É uma loucura, gente, tá? O requinte de crueldade de Alexandre de Moraes. Meu Deus do céu. Vamos lá, gente. Eu tive acesso aqui a uma informação, a matéria do Poder 360, que eu vim aqui trazer para vocês. Tá aqui agora na sua tela. Esse aqui, gente, tá? É um dos atores da Globo mais esquerdistas da face da Terra. Esse aqui é um ator da Globo, o nome dele é José de Abreu, ou Zé de Abreu, não sei. E ele disse o seguinte, ele fez o seguinte comentário: Lula deveria deixar a política após facada. Então, o Zé de Abreu, que é um eleitor assíduo do Lula, diz que o Lula levou uma facada de aliados dentro do Congresso Nacional. Isso quer dizer o quê, gente? Ele disse que o Lula foi traído e que o Lula, a essas alturas do campeonato, com a popularidade despencando e sendo traído pelos seus próprios aliados, ele está dando aqui um conselho para o Lula. Lula, deixa essa vida política. Você deve deixar essa vida política após essa facada que você levou aí de grandes aliados. O ator da Globo, José de Abreu, postou no X, neste último sábado, que o presidente Lula da Silva do PT
deveria sair da política depois da facada nas costas de aliados que ele levou agora no Congresso Nacional, tanto na questão da derrubada do Bessias e do PL da dosimetria, do veto da dosimetria. Sem citar nome, ele declarou que amigo e líder no Senado debochou da derrota política do governo. Ele não citou nomes, mas ele disse que amigo e líder do Lula lá no Senado debochou da derrota política do governo. Então aqui que ele está mostrando a facada que o Lula levou, que é de um amigo que é líder no Senado. Será que ele está falando do Jacques Wagner, gente, tá? Que aquele momento em que o Davi Alcolumbre cochicha, né, no ouvido dele, eu acho que ele vai perder por 8. Será que é do Jacques Wagner que ele está falando? O Zé de Abreu se referiu à rejeição da indicação do Jorge Bessias ao STF. O líder do governo do Senado, Jacques Wagner, parece que a matéria que está dando a entender que é o Jacques Wagner, sim. O Jacques Wagner tem sido criticado por apoiadores do presidente Lula. Logo após o resultado que confirmou a derrota no Palácio do Planalto, o líder sorriu e abraçou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que articulou para a derrubada do Bessias. O Jacques Wagner abraçou o Davi Alcolumbre, que articulou para a derrubada do Bessias do Lula. Então, gente, o Jacques Wagner está sendo considerado o maior traidor do Lula dentro do Congresso Nacional. Agora, do Judiciário, parece que o Lula está magoado com o Alexandre de Moraes, que parece que articulou ali junto com o Davi Alcolumbre. Antes do término da votação, o Alcolumbre já havia sussurrado a previsão de derrota do Bessias. Ele acertou em cheio, né? 8 votos. Foi exatamente, ele perdeu por 8 votos. Para Zé de Abreu, o amigo de Lula e líder do governo no Senado debochou ao vivo e a cores da derrota política do Lula. Se eu fosse o Lula... Aqui, ó, ele colocou aqui na internet, ó. Ele colocou aqui na internet, na rede social dele, ó. Se eu fosse o Lula, ia viver o que lhe resta de vida fazendo as trocentas palestras que iria fazer quando saiu no segundo mandato e cancelou por problema de saúde. Viajaria o mundo sendo homenageado, ganhando rios de dinheiro e se livraria dessa política podre, disse o Zé de Abreu. Então, o Zé de Abreu basicamente está dizendo o quê? Que Lula vai torrar esse dinheiro que você ganhou. Ganhou. Meu Deus, gente, tem coisa que eu não posso nem falar. Que ponto que a gente chegou? A gente fica louca para falar umas coisas, mas não pode. Segundo o Zé de Abreu, é um dinheiro que o Lula ganhou. Vai, Lula, vai torrar, vai viajar, vai gastar. Tá com muito dinheiro, Lula, vai torrar. Esquece política, essa política podre. Vai torrar seu dinheirinho. Que lixo, gente. Isso aqui é um lixo. Por isso que eu tenho nojo da esquerda. Por isso que eu tenho nojo da esquerda. Por isso aqui. Gente, jornalista acaba de explodir uma bomba contra Luiz Inácio Lula da Silva. Vejam só aqui o que está escrito. Bomba. Flávio Bolsonaro expõe mensagem assustadora no chapéu do Lula, gente, tá? Vocês repararam que na mensagem, né, do Lula, do dia 1º, né, do Dia do Trabalhador, ele estava utilizando esse chapéu. E tem um motivo para o Lula ter usado esse chapéu. É uma mensagem. E é uma mensagem assustadora, devastadora. Vocês vão entender absolutamente tudo assistindo aqui esse vídeo até o final. Flávio Bolsonaro expõe mensagem assustadora e sombria por trás do chapéu que o Lula usou. Ele já vem usando esse chapéu há algum tempo, em algumas ocasiões. No 1º de maio, no Dia do Trabalho, ele mais uma vez usou esse código e, coincidência ou não, não foi uma coincidência, o Flávio também gravou um vídeo aos trabalhadores de todo o Brasil usando esse chapéu aí. Mas o que está por trás dessa mensagem oculta que cada um quis passar
nos vídeos que eles gravaram, uma mensagem aos trabalhadores do Brasil, né? Olha, é assustador e é exatamente isso que eu quero explicar para vocês agora, tá? Então, bom, o Lula não é a primeira vez que ele utiliza esse chapéu Panamá, tá? Um chapéu que não é brasileiro, não é produzido aqui no Brasil. Ele, embora tenha o nome Panamá, ele é produzido no Equador. Mas por que ele aparece com esse chapéu, só com esse chapéu? O chapéu Panamá. Eu fui atrás, fui pesquisar e descobri que os principais líderes da extrema esquerda na América Latina utilizam esse chapéu também. É quase que como um código. E o Lula quer passar a mensagem de que ele, no momento, com Nicolás Maduro preso pelos Estados Unidos, ele é o principal líder da extrema esquerda socialista que tenta implementar o comunismo aqui no Brasil e também fortalecer essa ideia aqui na América do Sul. A própria revista Fórum, que é uma revista, um site de notícias de esquerda, olha o que eles falam sobre o uso desse chapéu por lideranças políticas. Aqui na América Latina, o revolucionário Ernesto Che Guevara foi frequentemente fotografado com o chapéu em regiões tropicais durante suas campanhas na década de 1960. A foto está pequena ali, mas é o Che Guevara, tá? Ídolo da esquerda, adorado pelos esquerdistas, usando o chapéu Panamá. Está ali na fotinho ali. O chapéu também deixou sua marca no Caribe, especialmente com Nicolás Maduro, presidente da Venezuela. Em aparições públicas, ele utiliza o chapéu, o acessório, para reforçar o estilo caribenho e sua identificação com a cultura popular da região. O chapéu Panamá transcendeu fronteiras e tornou-se um ícone, adotado por líderes políticos. Bom, mas e o chapéu do Flávio? É exatamente isso que nós vamos falar agora. O Lula, Lana, ele também gosta de usar aquela camisa... Goiabeira. A goiabeira, né? Que o Chaves usava muito, né? Hugo Chaves. Não só o Chaves, né? Todos eles usam. Essa liderança de extrema esquerda, né? E aí o Flávio, cara, muito esperto, muito atento a esse tipo de linguagem não verbal, né? Porque o Lula usou um terno azul, falou do sistema, que ele é antissistema, ele tem a cara de pau. Ele tem a cara de pau de falar do sistema, né? Sendo que ele é uma peça importante dentro desse sistema. Ele aparelhou todo o sistema judiciário e fala que é antissistema. E ajudou todo o sistema, né, a se estabelecer, inclusive os grandes empresários que são do sistema, hoje fazem parte justamente do sistema porque o Lula, ao longo dos últimos 20 anos, ajudou. Exatamente, os banqueiros, donos dos grandes BTG Pactual, Itaú, grandes empresários. A mulher lá da Trajano, né, do Magalu. Então ele fala da grande elite, da burguesia, mas ele é amigo, ele faz parte dessa elite, dessa burguesia, e esses são os amigos dele, ele faz parte desse sistema. Mas o jeito que ele falou, parece que ele é o pobre coitado que chegou ao poder e luta pela classe dos trabalhadores. Mentira. Ao utilizar esse chapéu, ele está passando um recado claro. Nós estamos firmes e fortes ainda na ideia do socialismo para que o país seja um país comunista no futuro. O país, quando ele atinge o comunismo, é a exclusão total do Estado, né? O socialismo, ele é a transição, né, para um país que está a caminho do comunismo. E o Lula reforça essa identidade, é um tapa na cara de todos os trabalhadores, porque é só olhar para a Venezuela, olhar para Cuba, olhar para a Coreia do Norte, e você vai entender como é que é a vida do trabalhador. A vida em miséria, caos. O socialismo só é bom para os governantes. O socialismo só é bom para quem está no poder. Quem não se lembra do Maduro comendo carne nobre com aquele chefe famoso, esqueci o nome dele agora, enquanto o povo estava comendo no lixo, comendo do lixo, enquanto o Maduro comia carnes nobres. E muita gente fugindo da Venezuela da fome. Então essa é a mensagem que o Lula passa para os trabalhadores, hein? Caos, miséria, socialismo rumo ao comunismo. Já o Flávio, ele vem com um claro aceno ao povo do agro. Ele está usando um chapéu de palha, um chapéu aí sim produzido no Brasil. Veja que o Lula não usa chapéu brasileiro. Meio pantaneiro, né? Esse aqui, né? Sertanejo. Esse chapéu que o Flávio usou é um chapéu utilizado no interior de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Nordeste, o povo do agro. É um claro aceno aos trabalhadores rurais. E acerta em cheio Flávio Bolsonaro. Claro, porque é o agro que sustenta esse país. É um país de commodity. O motor econômico do Brasil é o agro. Ainda é o agro. E o Lula chama o agro de fascista e ignora, no vídeo que ele faz para o 1º de maio, né? Ele ignora completamente a classe trabalhadora rural, que é o motor financeiro que nós estamos falando do Brasil. Então o Flávio acerta, Alana.
fazendo esse aceno ao agro e ao povo trabalhador rural? Com certeza. Ele já tem uma identificação com o Flávio, né? E a gente estabelecer já uma semiótica bem adequada no começo, já de qualquer campanha política, ela é de extrema importância, né? Eu acho que ele utilizou um time perfeito para realmente conversar com o pessoal que realmente importa no Brasil, e não é você representando um chapéu Panamá que representa governos que... De extrema esquerda. Governos de extrema esquerda que massacram trabalhadores, exato, na verdade, né? Foi um erro de um lado e um acerto do outro. É a minha opinião. Eu acho que ele acertou completamente na semiótica da situação. Quando eu vi os dois vídeos, me chamou a atenção na hora, porque o Flávio não é de usar chapéu. Mas foi um claro recado a Lula, dizendo: eu estou com os trabalhadores do Brasil, você está com o socialismo da América Latina. Exatamente. Então prestem atenção nisso e divulguem esse vídeo, tá? Divulguem o máximo que vocês puderem. Gente, tá aí. Então, segundo o jornalista, o Flávio Bolsonaro deu uma tacada de mestre, né? Ao mesmo tempo em que o Lula deu um tiro no pé, usando um chapéu que representa os ditadores, basicamente, né, gente? Tá um chapéu que nem feito, não é nenhuma obra do Brasil, né, gente? Tá o Lula que... Oh, meu Deus do céu, que decepção, né? Então tá lá, o Lula passando vexame, vergonha mais uma vez e utilizando um chapéu que passa uma mensagem assustadora. Que imagem é essa, gente, tá? Chapéu utilizado por ditadores sanguinários. Gente, tá terrível, meu Deus do céu, o Lula não acerta uma, né? A contrapartida, Flávio Bolsonaro, na tacada de mestre, deu um aceno, né, ao agro, mais uma vez, dizendo que eles estão juntos e misturados. E o Lula lá, mostrando que tá completamente desesperado, dizendo que agora se converteu, que é antissistema. Será que o Lula acha mesmo que o povo brasileiro vai acreditar que ele, durante todos esses anos, junto do sistema, agora ele é contra o sistema, né? Há 5 meses que antecede a eleição presidencial, será mesmo que o Lula acha que o povo brasileiro é trouxa de acreditar em mais essa lorota de que ele é antissistema, que agora ele quer diminuir os poderes do STF, que agora ele vai lutar, né, para que os ministros do STF não tenham... Ai, gente, pelo amor de Deus, é só o Lula mesmo. E aí, gente, o que vocês acharam dessa questão do chapéu? Será, gente, que isso é verdade? Ou será que é uma teoria, né? Coisas da nossa cabeça, gente, tá? Coloca aqui embaixo a opinião aí de todos vocês. Você acha que é só um pensamento solto? Gente do céu, jornalista dentro da Globo News. A jornalista Flávia Oliveira foi impecável. Essa que tá aqui do lado de vocês, gente. Por incrível que pareça, vejam o comentário brilhante aqui da jornalista dentro da Globo News. Esse comentário, vocês vão me entender porque é que eu estou dizendo comentário brilhante só depois que assistir, gente. Eu acho que todos vocês vão concordar aqui com a jornalista. Flávia Oliveira foi impecável no seu comentário. Ela disse que após o Congresso derrubar, tá, o veto do Lula do PL da dosimetria, o Senado não derrotou só o Lula, derrotou o STF, o PGR, a Polícia Federal e a maioria da sociedade contrária à anistia. Gente do céu, vocês vão gostar desse comentário, vejam só. Não foi só o Lula o derrotado, foi o Supremo Tribunal Federal, que gastou 2 anos naquele julgamento, foi a Procuradoria-Geral da República, foi a Polícia Federal e foi uma boa parte da sociedade brasileira, ainda majoritária, que continua se posicionando contrária à anistia, a alívio de pena e continua depositando fichas na confiança e na defesa da democracia. Aliás, com consequências muito benéficas do ponto de vista da reputação internacional do Brasil. E aí, gente, o que é que vocês acharam do comentário aqui da jornalista? Vocês também acham, gente, tá, que não foi só, a derrota não foi só do Lula? Foi do STF, realmente, gente, o STF ficou 2 anos aí articulando e vai daqui, vai dali, Polícia Federal,
e provas e documentos e delação de Mauro Cid. Mauro Cid muda a delação, muda a versão, e tem aquela fala do Alexandre de Moraes: olha, Mauro Cid, conta a verdade, conta tudo, porque olha, lembre-se da sua família, da sua esposa, do seu pai, da sua filha, eles podem ser presos. Então, assim, a gente viu um trabalho, gente, tá? Mais um trabalho, né, para que todas as prisões acontecessem, que o Bolsonaro fosse para cadeia, que os generais fossem para cadeia, para o pessoal do Rio de Janeiro fosse para cadeia. Todo aquele trabalho, né, gente, tá de anos, e agora o Congresso Nacional foi lá e derrubou tudo, gente, tá? Então, segundo a jornalista aqui da Globo News, né, o Senado derrotou só o Lula, derrotou o STF, PGR, Polícia Federal, gente, tá? Que trabalhou duro, meses após meses, para condenar muita gente por um golpe que nunca aconteceu, né? Segundo aí vários juristas do Brasil.